Antes de a gente começar a nossa mensagem, quero que a gente curve nossas cabeças para que possamos orar, pedir a Deus pela mensagem. Grandioso Deus, todo-poderoso Pai, eu me coloco diante do Senhor, juntamente aqui com os irmãos, nos unimos como igreja, diante da Tua santa palavra, Deus, que nos ensina, que nos mostra aquilo que precisamos em respeito à nossa vida, ó Deus, com respeito à nossa vida como casal, que o Senhor nos ajude, ó Deus, para que a Tua palavra venha a reinar no nosso coração, para que ela venha nos transformar de acordo com a Tua vontade, ó Deus, de acordo com a imagem do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, ó Deus, nesse processo. Somos pecadores, somos falhos e exatamente por isso precisamos da Tua graça para nos transformar. E é por isso que nós pedimos ao Senhor, em nome e por amor do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, nós decidimos falar sobre individualidade e mutualidade, certo? Individualidade e mutualidade. E o subtítulo é Casais crentes crescem juntos. Eu fiquei lembrando com esse subtítulo de alguns livros, né, que tem casais unidos enriquecem juntos, casais ricos ficam mais ricos juntos, não sei, né, como é que faz, né? Mas a gente quer crescer juntos, né? Nós queremos crescer juntos e é isso que importa. Basicamente é isso que sobre isso que a gente vai falar. E por isso precisamos falar de mutualidade em relação à individualidade. Não é novidade para ninguém que nós vivemos num mundo bem individualista, em que todas as pessoas querem o melhor para si, mas isso já faz tempo que está assim, né? Desde Gênesis 3, da queda, cada um quer o melhor para si. Mas hoje a gente nota isso ainda mais fortemente com todas as questões de mídias sociais, como a gente falou na nossa última mensagem. Mas não só isso, não só a partir disso, mas a partir do que a gente vê dentro dos casais, em que, como nós vivemos num mundo em que existem muitas possibilidades, antigamente não havia tantas possibilidades com relação, por exemplo, a onde se trabalhar, o que se fazer. Havia uma época, né, na civilização em que o homem ele tinha o seu trabalho, e ele tinha os seus filhos, e os seus filhos iam fazer o que da vida? Eles iam fazer aquilo que os seus pais faziam. Era só isso, basicamente. Eles não tinham muitas escolhas. Nós vivemos numa sociedade bem diferente. Nós temos muito mais opções diante do que fazer. E, diante disso, nós, com todas essas possibilidades, com todas essas opções, ficam muitos projetos. Acontece que nós também somos casados. E quando se juntam duas pessoas, parecem que as opções deveriam se multiplicar, né? E às vezes é isso de fato que acontece. Mas ao mesmo tempo essas opções diminuem, porque um casal ele vai precisar dizer não para muita coisa, exatamente porque se trata de um casal. E haverá algumas limitações, especialmente também quando vêm os filhos, em que as opções de trabalho, as opções de formação, as opções de decisão da vida, elas acabam se tornando menores, cada vez menores. Mas ainda assim, cada um acaba muitas vezes seguindo o seu próprio projeto de vida. Nem todo mundo para pensar qual é o meu projeto de vida, mas todo mundo tem um, porque você segue a sua vida a partir daquilo que você acredita. Talvez você não pense sobre isso, mas no final das contas todos nós temos um projeto. E exatamente pensando nessa questão, a gente precisa pensar em termos de mutualidade e individualidade. Porque se somos um casal, dentro disso, nós precisamos pensar em termos dos nossos projetos. O que nós queremos para a nossa vida como casal? Antes de pensarmos o que nós queremos da nossa vida sozinhos, da minha vida profissional, da minha vida, da minha vida acadêmica, ou qualquer outras atividades, ou até mesmo a sua vida naquilo que você faz dentro da igreja, você precisa levar em consideração
o outro. Então, a individualidade, ela muitas vezes fala mais alto quando você começa a ficar frustrado porque o cônjuge, né, a esposa, o esposo, acabam não seguindo tudo aquilo que você gostaria de seguir. E vem a frustração, mas eu queria tanto, mas a minha esposa não quer. Mas eu queria tanto fazer isso e aquilo, mas para o meu esposo não fica muito interessante. E muitas vezes essa frustração vem. E eu comecei a pensar sobre isso, como a gente poderia abordar isso, e eu lembrei de um texto da palavra de Deus que fica lá em Filipenses. E eu queria chamar os irmãos para lá. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. E eu pensei, eu vou pregar nesse texto. Esse é um texto que fala sobre individualidade e sobre mutualidade. Mas acontece que esse texto ele não está sozinho. E quanto mais eu estudava esse texto, mais eu percebi que eu não podia pregar nele, sem pregar o que vinha antes dele. E eu pensei, vou ter que pregar esse texto, então, na próxima vez, esse assunto vai ser dividido em duas partes. E vocês vão entender melhor quando vocês chegarem aqui no versículo 27 do capítulo 1. Vivei acima de tudo, por modo, é o versículo 27, capítulo 1, um pouquinho anteriormente aí é o que a gente leu. Vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis o que é meu. Esse texto também fala de individualidade, também fala de mutualidade. Mas por que a gente vai precisar falar dele em duas partes? Porque essa primeira parte aqui vai falar sobre uma unidade que nós precisamos manter em relação ao que vem do lado de fora. E ele também traz para a gente uma base do que é a mutualidade. Então, deixa eu já deixar claro para vocês, já que a gente falou tanto em projetos aqui, cada um com seus projetos, cada um com as suas individualidades, cada um com aquilo que pensa que é melhor para a sua própria vida. O texto de Filipenses 1, 27, ele diz, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Essa expressãozinha aí, acima de tudo, ela foi traduzida a partir de uma outra expressão que é basicamente vocês só têm uma coisa para fazer. Seria como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo isso. Ele chama a atenção, essa é a primeira palavra, inclusive, do versículo 27, é como se ele dissesse, vocês só têm um projeto. Então, quando vocês pensarem em termos de casal, em termos de um juntamente com o outro, em termos de casamento, não existem vários projetos. Talvez haja
alguns subprojetos, mas no final das contas, nós como casal, nós temos um projeto. Um projeto. E se você sair daqui pensando que existe mais de um projeto, então nós não entendemos o texto. Porque seria como se fosse a parte mais importante desse texto aqui. É como se fosse o começo, Paulo estivesse chamando a atenção. Irmãos filipenses, vocês têm um projeto para a vida de vocês. Um só. Acima de tudo, existe somente um projeto. E aplicando isso para os casais, é a mesma coisa. Como o casal crente, ele só tem um projeto, um alvo para alcançar. E o alvo está aqui: viver por modo digno do Evangelho de Cristo. A epístola que Paulo escreve para os filipenses, ele escreve no contexto de que esses filipenses eles eram uma província romana. O que quer dizer isso? É que era uma cidade mais importante do que as outras. Talvez você lembre aí de alguma cidade, né, que se acha mais importante do que outra cidade. Pois é, isso não é de hoje, né? Naquela época também tinha algumas cidades que se consideravam mais importantes do que outras. Quando eu morei lá no Crato, aí eu descobri que tinha essa, né, discussão aí, qual é a cidade mais importante, né? Qual é a cidade mais importante? Não, é Juazeiro, é Crato, é Barbalha. Aí eu disse, não, Juazeiro, o padre Cícero fundou Juazeiro, é o pessoal do Crato. Mas ele nasceu, foi aqui no Crato, né? Aí fica, não sei se é isso aí. Eu sei que tem essa discussão, né? O pessoal aí do Crato ou do Juazeiro, não sei o que vocês acham, né? Vocês são de Juazeiro, né? Então acho que melhor é Juazeiro, né? Sobral aí também, né? Tem essa, né, que é mais importante que Fortaleza, né? Ah, olha aí. Então, essa discussão de qual é a melhor cidade também tinha lá naquela época. E o pessoal lá de Filipos, inclusive eles têm uma razão muito boa para achar que eles são importantes, porque tem um nome muito bonito, né? Filipos é um nome bonito de cidade, não é, Araci? É um nome bonito, certo? Inclusive para você colocar no seu filho também, né? Filipe, olha aí, ó, tá vendo? Pois é. Os filipenses achavam-se importantes, e de fato eles eram, porque eles eram uma província romana. Então eles tinham o braço romano ali sobre eles, o que dava para eles alguns privilégios, algumas responsabilidades também. Mas o ponto que eu quero que vocês entendam aqui é que essa ideia de cidadania, de fazer parte de uma cidade importante para o Império Romano, isso rondava na cabeça dos filipenses. Eles tinham isso como algo muito importante. Tanto que Paulo vai falar em Filipenses sobre uma pátria celestial. É como se ele dissesse, ô Filipenses, meus irmãos, vocês estão achando que essa cidadania de vocês aqui é importante aqui na terra? Vocês têm que olhar para o céu. Tem uma cidadania muito mais importante para vocês lá no céu. E aqui no versículo 27, essa palavra vivei, ela é traduzida exatamente por uma outra palavra que tem a ideia de cidade. É como se ele dissesse para a gente assim, olha, vocês têm que ser cidadãos dos céus de forma digna do Evangelho de Cristo. Sejam cidadãos dos céus, de modo digno do Evangelho de Cristo. Palavra que traz a ideia de cidadania. Mais do que só simplesmente viver. É viver como um habitante, é viver como alguém que tem os olhos lá no céu. E não só os olhos, é alguém que tem o seu passaporte lá para o céu. E não só o passaporte, é alguém que tem na sua naturalidade, que tem na sua identidade, como quem diz, esta é a minha pátria. O céu. Então, irmãos, qual é o projeto, o único projeto do casal crente, a partir do que a Bíblia nos traz? É um. É ser um habitante aqui na terra com os olhos no céu. Viver de modo digno desse Evangelho de Cristo. E essa palavra que traz para a gente também essa ideia de digno, é só você pensar um pouco. Se ele está dizendo para a gente viver de modo
digno, é porque o evangelho ele não pode ser vivido de qualquer forma. Se eu e você somos habitantes do céu, nós temos a cidadania celestial, isso quer dizer que nós temos que viver de acordo com isso. Eu não posso simplesmente sair por aí vivendo de qualquer forma, se na minha identidade está que eu sou cidadão dos céus. Então o casal, como seu principal projeto de vida, como seu único projeto de vida, na verdade, ele tem que ter isso na sua cabeça. Nós somos cidadãos dos céus. Nós temos a pátria celestial e esse casamento, ele deve ser de forma digna dessa posição que eu tenho. Todas as outras decisões, irmãos, onde vamos trabalhar, o que vamos fazer, qual vai ser a escola dos filhos, onde eles vão estudar, o que é que nós vamos escolher para ter a nossa renda. Nós vamos ter uma renda extra, qual vai ser essa renda extra? O que cada um de nós vai fazer? Um vai trabalhar, a esposa vai trabalhar, a esposa não vai trabalhar, não sabemos. O ponto é, cada uma dessas decisões, parecem projetos, né? Mas cada uma dessas decisões, elas devem estar pautadas num projeto principal e único que o casal tem. Viver de modo digno do Evangelho. Se é o Evangelho que nós temos que viver, e ele deve ser digno de ser vivido por nós, a gente não pode desistir por qualquer coisa. A gente não pode viver de qualquer jeito. Não é simplesmente porque você é membro da Igreja Batista Luz do Mundo. Isso é algo muito importante. Mas o fato de você, por exemplo, ser membro da igreja, é porque isso indica algo ainda maior, pelo menos deve indicar, que você tem uma pátria celestial. As nossas decisões não podem ser as mesmas decisões do mundo. Não podem ser as mesmas decisões de casais que não têm o temor do Senhor. Por quê? Porque nós temos uma pátria que não é aqui. A nossa pátria é celestial. Ah, mas a gente paga com o dinheiro aqui da terra, né? Lá, quando você vai no supermercado, não dá para comprar, né? Com galardões ainda, né? Você tem que pagar com dinheiro, né? Crédito, débito, não, só tem o galardão, aí não paga, né? Infelizmente, não, ainda não, né? Ainda não. Mas o fato de nós vivermos nessa realidade terrena, mesmo assim, deve nos fazer ainda manter os olhos nos céus, na nossa habitação, na nossa cidadania. E eu e você, nós, casais, precisamos viver à luz disso. Digno. Fique com essa palavra na sua cabeça. Digno. Nós precisamos honrar a Cristo como casal. Esse é o nosso projeto de vida. Você precisa sair daqui, cada um dos casais aqui precisa sair com esse projeto na cabeça. Viver de modo digno de Cristo. Digno desse evangelho que nós pregamos. Digno desse evangelho que nós cremos um dia. O que é o evangelho? É Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados para nos salvar. E ressuscitou. É isso o evangelho. É isso em que nós cremos. E nós precisamos viver de modo digno disso. Ah, então viver de modo digno é viver o mais perfeito que pudermos. Nós não vamos conseguir, nós vamos falhar muitas vezes. Mas o evangelho também traz o perdão. O evangelho também traz a graça. O casal que vive para ser digno do evangelho de Cristo, ele é o casal também que pede perdão, que falha. Mas nós temos que viver de modo digno. Vou contar uma história aqui para vocês. Que hoje a gente pegou um Uber, aí eu lembrei agora de um Uber que a gente pegou também, né? Eu, a Débora e as crianças. Aí a gente estava vindo aqui para a igreja, né? Vai piorando, viu? Estava todo mundo junto e a gente estava vindo aqui para a igreja. E o Daniel, meu filho, vocês conhecem, sabe que ele fala muito, né? Ele gosta muito de conversar. Até aí tudo bem, né?
Gosta de conversar e ele gosta muito de conversar com o motorista do Uber. Toda vez ele diz boa tarde, aí qual é seu nome? Aí começa a conversar, né? Aí nessa conversa, não sei por que razão, o Daniel teve uma coisa que ele puxou da mente dele, de alguns anos atrás, mas ele puxou, e ele disse: tio, um dia meus pais estavam no carro e eles estavam brigando. E eu lá na frente, né? Senhor, tem misericórdia, que esse menino pare de falar, né? Que já está constrangedor, né? Aí ele foi piorando, né? Aí ele foi dizendo: tio, e quem gritou mais alto foi o meu pai. E eu, eita. Aí continuou contando a história, né? Não, foi, tio. Foi. E eu não sei quem estava mais constrangido, né? Se era eu, se era a Débora, se era o próprio motorista, né? Ninguém sabia para onde olhar, né? Mas foi isso que aconteceu, né? Já estava naquela situação mesmo, eu tive que falar alguma coisa. Aí eu tive que falar: graças a Deus, nós temos o perdão do Senhor Jesus Cristo. Né, Daniel? É. Graças a Deus, o papai e a mamãe pediram perdão para o outro, não foi, Daniel? Foi. Menos mal. E esse Uber veio deixar a gente aonde? Aqui na igreja, né? Eu acho que eu não disse para ele que eu era o pastor, né, dos casais, mas para não ficar ainda mais complicado. Mas aí, irmãos, pensando em tudo isso, o que eu quero dizer? Nós vamos viver uma vida perfeita aqui na Terra, uma vida de perfeição, sem erros, sem falhas? A gente sabe que não. Mas a gente sabe que o Evangelho de Cristo, ele tem o perdão e tem a graça. Viver de modo digno do Evangelho de Cristo é lembrar disso também. Mas às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente esquece que o Evangelho tem a morte do Senhor Jesus Cristo e tem a sua ressurreição. Então, nas falhas que nós temos uns com os outros, como casal, nas brigas, nas discussões, a gente às vezes esquece do perdão. Esquece que Cristo morreu e ressuscitou, que tem alguma esperança. Que a gente não precisa deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Que a gente pode ir lá e pedir perdão. E dar perdão, que é bem mais difícil, né, do que pedir perdão às vezes. Viver de modo digno do Evangelho de Cristo é também lembrar da graça. Eu não quero seguir adiante, sem que nós mencionemos isso. Dentro do nosso projeto, o nosso único projeto, como casais, como o casal que você é esposa, nós temos o Evangelho, nós temos a cruz, mas nós temos a ressurreição. Nós temos a graça. Dentro desse projeto, irmãos, que nós temos de viver de modo digno do Evangelho de Cristo, de ser um habitante da pátria celestial e viver de modo digno do Evangelho de Cristo, nós precisamos de alguns passos, né? O Danilo estava falando ali de uns passos que ele precisava, né? Para os projetos aí da família. E nós precisamos de alguns passos também para viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Para cumprir esse projeto. Como é que eu vou alcançar esse projeto? O primeiro deles, quando a gente olha aqui no versículo 27, Paulo diz o seguinte: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito. E eu quero parar por aqui. Paulo diz o seguinte: olha, mesmo que eu vá e veja vocês, ou se eu não for, mesmo que eu esteja ausente, de uma forma ou de outra, eu ouça de vocês, eu ouça sobre a situação espiritual de vocês. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: vocês têm um projeto para a vida de vocês, mas eu vou checar.
Não preciso ir, pode ser que eu não vá. Mas se eu não for, ainda assim eu quero saber como está a vida espiritual de vocês. Em outras palavras, para nós alcançarmos o nosso único projeto, que é viver de modo digno do Evangelho, nós precisamos de prestação de contas. Nós precisamos de alguém para dizer para a gente, para nos ajudar, para olhar por nós, para nos cobrar muitas vezes, sim. Mas é difícil falar disso para uma sociedade individualizada. Cada um cuida da sua própria vida, não é assim? Não é assim que a gente ouve? Não, cada um cuida da sua própria vida, cada um cuida do seu próprio casamento, cada um cuida das suas próprias limitações. Eu entendo que nós temos as nossas individualidades, a nossa privacidade em termos daquilo que nós gostaríamos ou não de abrir, mas muitas vezes eu acho que isso é uma desculpa para a gente não mostrar como está a nossa vida espiritual. Se eu não dissesse aqui para vocês, talvez vocês não saberiam dessa discussão que o Daniel fez questão de contar lá para o tio do Uber, né? Mas às vezes essas situações elas aparecem assim, mesmo sem a gente querer. Então é melhor que a gente tenha alguém para falar. Porque às vezes o casal está passando por uma limitação, uma dificuldade, e ele vai carregando aquilo. Ele vai carregando aquilo por anos e anos sem pedir ajuda. Sem dizer para ninguém, não, mas a gente se resolve por aqui. Se resolvesse era bom, mas às vezes não. Aí fica aquela mágoa, que às vezes vai sentar com o pastor para conversar e você pergunta, mas quando foi que ele fez isso com você? Não, pastor, acho que fazem 20 anos. E aquela mágoa está ali desde então. Porque não foi tratada, porque não foi resolvida. Então nós precisamos de prestação de contas, irmãos. Nós temos que ter alguém olhando pela nossa vida. Todos nós. A vida cristã é isso. É isso que se trata de mutualidade. Em primeiro lugar, obviamente, o esposo com a esposa precisa um prestar contas para o outro. Uma vez eu estava pregando para os casais em uma certa ocasião e abriram lá para as perguntas. Aí uma pergunta era se o marido deveria deixar a esposa saber a senha do seu celular. Aí você fica pensando assim, né? Isso era um grupo de casais de uma igreja séria que prega o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e esse tipo de pergunta aparece. Se o homem ou a mulher os dois deveriam saber uma senha do outro. Isso não deveria nem ser uma pergunta, deveria ser óbvio, mas não é, porque tem gente que ainda está perguntando isso. Agora me diga se isso não é a mais perversa individualidade, em que cada um segue o seu próprio mundo, tem o seu próprio mundo na mão, e o esposo não tem acesso, e a esposa não tem acesso ao mundo que o homem vê, assiste, acessa, conhece, e vice-versa. Irmãos, nós precisamos prestar contas um para o outro. Um para o outro, deixar lá o celular e dizer, meu amor, está aqui para você ver, ó. Para ela ver quando ela quiser, para ele ver quando ele quiser. Sem esse negócio, mais uma vez, era a mesma questão. E os casais, parece que era uma discussão séria mesmo, que causava briga no casamento. De tal forma que um não podia simplesmente saber, porque ela vai reclamar muito de mim, não, porque ele vai ficar olhando muita coisa aqui no meu celular, não gosto disso e tal. Que prestação de contas é essa? É como se nós fôssemos... Eu fico imaginando que alguém que não precisa fazer essa prestação de contas ou se acha muito espiritual ou tem muito a esconder. As duas possibilidades são bem ruins. Você se acha tão espiritual que você não precisa de ninguém para você prestar contas. Ou você tem tanto a esconder que Deus me livre que a esposa veja, Deus me livre que o meu esposo saiba com quem eu converso. Nós precisamos prestar contas um para os outros.
E nós precisamos de prestar contas em uma igreja, com os irmãos, com a sua liderança que vela pela sua vida. Não mais conheço lugares que os crentes entram na igreja, saem da igreja, ninguém se vê, ninguém se conhece. É uma beleza para quem não quer viver igreja. Mas se você quer viver igreja, nós estamos aqui porque queremos viver a igreja. Então aqui é o lugar de nós prestarmos contas. Uns para os outros. Você para a sua liderança, você para outros irmãos. Às vezes a gente esquece disso porque a gente está nessa individualidade. E que cada um cuida da sua própria vida e que eu não quero ninguém dizendo como eu devo viver a minha. Se você não quer isso, a igreja não é o lugar para você. Porque a igreja é o lugar onde nós dividimos a nossa vida. Inclusive a palavra comunhão na Bíblia significa exatamente isso. É dividir. Dividir a nossa vida. Com cuidado, com sabedoria, procurando pessoas sábias, pessoas espirituais. Estou falando para você pegar e lavar a roupa suja da sua casa aqui na reunião dos casais, pegar o microfone. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de procurar pessoas espirituais que vão saber lhe ajudar, vão saber tratar com você das suas dificuldades, mas, por favor, não guarde para você aquilo que você não está conseguindo tratar. O apóstolo Paulo está preocupado com esses irmãos, ele quer ouvir desses irmãos, e ele diz, quer eu vá ou não, eu quero ouvir de vocês. Eu quero ouvir de vocês para saber se vocês estão vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo. Eu quero saber. A nossa prestação de contas como casal é para isso. É saber se o outro está fazendo o devocional, está lendo a Bíblia, está estudando a palavra de Deus de alguma forma. Como foi? Mas às vezes a gente segue o nosso mundo, está lá, está todo mundo preso na sua própria bolha e não quer saber como a vida espiritual do outro está. Até porque se eu perguntar como é que está a vida espiritual da esposa, ela vai perguntar, e como é que está a sua, né? E se não estiver bem, a gente volta para o Evangelho. Meu amor, está ruim, essa semana não consegui ler a palavra. E pode ser que o outro diga, eu também não consegui ler. Vamos ler agora? Vamos tentar junto fazer alguma coisa? Graça. A gente precisa da graça. Ao invés de ficar apontando um para o outro. Olha aí, está cobrando de mim. Não. Prestação de contas. Ninguém consegue viver a vida sozinho, a vida cristã sozinho, não. Nós precisamos uns dos outros para viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Você não vai fazer isso por si mesmo, não vai. Porque não foi assim que Deus projetou. Ele projetou a igreja. E ele projetou o casal para serem uma só carne. Isso não fala só da vida sexual, fala também. Mas a ideia de serem uma só carne em relação à sua vida sexual é que eles estão tão unidos espiritualmente, fisicamente, psicologicamente. É isso que é ser casal, é ser mútuo, no prazer que gera para o outro, no amor que gera para o outro, na alegria que traz para o outro, na alegria de ver o outro alegre, na felicidade de fazer o outro feliz. Isso é mutualidade. Mas a gente segue na nossa individualidade, cada um seguindo os próprios projetos, sua própria forma de viver, própria forma de pensar. Nós temos um projeto, irmãos. E nós precisamos da prestação de contas. Prestem contas da sua própria vida, uns para os outros, como casal e como igreja. Eu ficaria muito triste em saber, nossa igreja tem 3 pastores. Eu ficaria muito triste em saber de um casal. Não sei, irmãos, não sei. Só ficaria muito triste de saber se houvesse um casal que tem um problema grave, que leva consigo e que não consegue tratar um com o outro e não fala mais para ninguém. E vocês sabem que problemas nesse nível, eles uma hora vão explodir.
Então, antes de explodir, você presta contas com alguém. Você fala para alguém. Antes de explodir. Antes de virar uma coisa ainda pior do que já é. Às vezes a gente vai lá, colocando debaixo do tapete, colocando debaixo do tapete. E não trata. O apóstolo Paulo, ele quer saber. Quer eu vá e veja vocês, ou quer eu esteja ausente. Eu quero ouvir sobre vocês. Tem mais um passo, são 3 passos, né, para a gente alcançar o nosso único propósito de viver de modo digno do Evangelho, como habitantes, como cidadãos dos céus. O segundo passo é nós vivermos em unidade. Quando chegamos aqui ainda no versículo 27, para que indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Se você prestar atenção, por 3 vezes o apóstolo Paulo fala de unidade aqui, de serem um, eles como igreja, os filipenses como igreja. No tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Não é à toa que ele está chamando a atenção para a unidade, irmãos. Quando ele diz que permaneçam firmes num só espírito, os comentaristas discutem sobre isso, mas o que faz a gente entender de uma forma mais clara isso aqui, é que o apóstolo Paulo está falando que nós precisamos permanecer firmes no Espírito. Ele está falando do Espírito Santo. E nós juntos precisamos estar juntos nesse Espírito. Por quê? Porque essa é a única forma de nós alcançarmos a mutualidade. A partir do Deus, do nosso Senhor, que habita dentro de nós. Se não for através disso, você não vai conseguir alcançar o único projeto que Deus tem para a nossa vida. É no Espírito. Não é na nossa força, não é na nossa inteligência, não é na nossa capacidade, não é na nossa inteligência, na nossa capacidade de prever as dificuldades, as limitações, os projetos. Não é a partir disso, irmãos. É no Espírito. Nós precisamos depender de Deus para viver de modo digno do Evangelho, para sermos unidos. Caso contrário, nós vamos ser individualistas. Nós vamos seguir os nossos próprios projetos, as nossas próprias ideias, juntos em um só Espírito, e é no Espírito Santo. E ele segue adiante combatendo juntos. Combatendo juntos, como uma só alma. É interessante perceber quando ele está falando da ideia de combater. É como se ele mostrasse para a gente, vocês estão lutando para isso. A batalha entre a individualidade e a mutualidade, ela é uma guerra, irmãos. É uma batalha. Nós travamos essa batalha todos os dias para deixarmos de ser egoístas e pensarmos no outro. Você vai lutar todos os dias por isso. É uma guerra. Guerra. Mas ele diz, combatam essa guerra juntos. Como se os dois fossem tão juntos, como se fosse uma só alma. Vocês estão juntos nessa batalha. O esposo devia olhar para a esposa e dizer, meu amor, somos nós aqui, o Senhor com a gente, e a gente vai lutar pelo Evangelho. Esse é o nosso projeto de vida. A gente vai batalhar, a gente vai sair para o que a gente vai fazer da nossa vida. Juntos, mas nós vamos batalhar, nós vamos guerrear.
A nossa vida, irmãos, como casal, não é como se a gente estivesse andando no shopping, não. No shopping, as coisas estão ali para que a gente venha consumir. Ou como se a gente estivesse no hotel, sabe aqueles hotéis que a gente vai, que já está tudo incluído, né? All inclusive, né? Chique, né? Está tudo lá para nos servir. É uma maravilha, né? A gente gosta, né? Acorda de manhã, não precisa preparar o café, o café está pronto, o suco de laranja está pronto. Está tudo maravilhosamente pronto para a gente naquele hotel. Aí no outro dia, de novo, ó, você acorda e está de novo lá, tudo prontinho de novo. É uma maravilha, né? É uma maravilha. Mas a vida cristã, irmãos, não é um hotel. Estou dizendo que não pode ir para o hotel não, viu? Mas a vida cristã não é isso aí. A vida cristã é uma guerra, irmãos. Nós estamos numa trincheira. Está caindo morteiro, está caindo bomba em cima da gente. Todo dia tem uma mira em cima de nós. Satanás, ele está ali como um leão para nos atacar. É essa a imagem que a gente tem que ter quando a gente pensa em termos da nossa vida cristã. Não é um hotel onde está tudo sendo servido para a gente, não. É uma guerra contra a nossa carne, contra o nosso pecado, contra Satanás. E o casal precisa entender isso, que os dois estão juntos nessa batalha. Mas já pensou, às vezes, os dois estão lutando por uma vida, somente por uma vida melhor aqui na terra. Não estou dizendo que nós devemos abrir mão das nossas ambições, de talvez alcançar o melhor nível profissional, acadêmico. Mas se essas coisas não envolverem o viver de modo digno do Evangelho de Cristo, essas coisas não vão fazer o menor sentido. Irmãos, precisamos permanecer no Espírito, combater juntos como uma só alma. Você deveria olhar para o seu cônjuge, para a sua esposa, para o seu esposo, todos os dias e dizer, vamos juntos guerrear. Isso aqui não é um hotel, isso aqui é uma guerra. Não vamos não vamos nos deixar iludir. Porque tem dias que as coisas estão melhores, as coisas dão mais certo, mas tem dias que são conflitos. Aí, às vezes, os casais ficam impressionados. Mas está dando tudo errado. Meu irmão, aqui debaixo do sol, o normal é dar errado. Só vai dar certo todo dia mesmo, é lá no céu. Debaixo do sol é uma guerra. E quem está numa guerra não está esperando chegar no hotel, não. Está esperando a vitória. Está esperando que aquilo acabe de algum jeito, mas enquanto não acabe, é uma guerra. E pelo que é essa guerra? Ele diz aqui, pela fé evangélica, ou pela fé do Evangelho. Irmãos, Paulo diz para a gente pelo que a gente tem que batalhar. Eu falei dos projetos do começo, né? A nossa luta, a nossa batalha como casal não é pelo sucesso profissional um do outro. Não é para saber quem vai ganhar mais, quem vai ganhar menos. Não é para saber quem vai pagar a conta de luz e quem vai pagar a escola da criança. A nossa luta não é para saber de quem o nosso filho vai gostar mais. Que às vezes tem essa guerra aí, né? A luta não é para quem vai ter mais destaque na igreja ou menos destaque. A luta, irmãos, é pela fé do Evangelho. É pela salvação. É para se manter em pé. A nossa luta é para a gente permanecer em pé nesse propósito de viver de modo digno do Evangelho. Da mensagem da salvação. A gente luta por isso, irmãos. Quando o apóstolo Paulo vai falar também lá em Efésios sobre o marido, ele precisa dar a vida pela esposa, como Cristo morreu, se sacrificou pela sua noiva, para que ela fosse pura, sem mácula. Você, esposo, tem que lutar pela pureza da sua esposa, pela fé dela. Você, esposa, tem que lutar pela fé do seu marido, pela pureza dele. É isso que significa batalhar pela fé do Evangelho, irmãos. Não deixe o seu esposo lutar sozinho, não, porque é difícil.
Não deixa a esposa lutar sozinha lá com as dificuldades e as limitações dela, não. Porque já é difícil o suficiente. Nós precisamos uns dos outros. A luta é pelo testemunho do Evangelho. Não é pelo que as outras pessoas vão pensar. Não é pelo o carro mais novo que as outras pessoas querem ver que eu ande, ou que eu gostaria de andar porque é mais confortável. A nossa luta, como casal, principal batalha da nossa vida, irmãos. Essas outras coisas, elas podem existir, elas estão por aí. Mas, mais uma vez, se a gente esquecer da luta pelo Evangelho, as outras lutas não fazem o menor sentido, porque o mundo também está lutando por isso aí, todos os dias. Todos os dias. A troco de quê? A troco de uma vida mais confortável aqui na terra. E o que é que você ganha no final das contas? Nada, porque nessa terra aqui, tudo vai acabar, tudo vai ser destruído. E a gente tem uma pátria celestial muito melhor do que essa, meus irmãos. Essa é a mensagem de Filipenses. A luta é pelo testemunho do Evangelho. A luta é pelo testemunho de um casamento santo que glorifica a Cristo. Lute. Lutem vocês dois como uma só alma pelo Evangelho. Parem para pensar, por que a gente está lutando? Será que a gente não está lutando pela opinião dos outros? Pela opinião da nossa família? Pelo que as pessoas vão achar de nós? Será que a gente não está lutando por isso? Tem uma época do ano para você pensar nisso, a gente começa a pensar em projetos, né? Metas. Às vezes as metas que a gente faz em janeiro, as metas de 2020, é cumprir as de 2019 que a gente planejou em 2018. E não conseguiu cumprir em 2017. Né? Então, se você quiser pensar em projetos e planos, pense pelo que nós estamos batalhando. Qual vai ser o nosso projeto para esse ano que vem? Vai ser lutar pelo Evangelho, porque é isso que Deus espera de nós. E por último, irmãos, para a gente alcançar esse projeto, além de nós precisarmos de prestação de contas, além de nós precisarmos de unidade, a gente precisa de perseverança, porque não vai ser fácil. O apóstolo Paulo segue o texto aqui, no versículo 28, e diz: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Nós precisamos de perseverança, porque não vai ser fácil. Se ele diz que nós não temos que estar intimidados pelos adversários, é porque vai haver adversários. A gente não tem que se aterrorizar pelos os que vão lutar contra o nosso casamento, porque vão lutar contra o nosso casamento. Vão lutar contra o nosso casamento. Não são poucos, pare para pensar um pouco sobre isso, certo? Não são poucos os que gostariam de ver vocês dois separados. Ai, que coisa horrível, né? É horrível mesmo. Mas a gente está na guerra, não é no hotel. E nessa guerra em que a gente está, a sua própria carne não quer um casamento segundo a vontade de Deus. A nossa carne não quer. A nossa carne quer o pecado. A nossa carne quer a individualidade. A nossa carne quer viver segundo as suas próprias paixões. É isso que o nosso coração pecaminoso quer. Então, esse é o primeiro elemento contra, querendo que você se separe. Tem outra pessoa que gostaria de ver vocês dois separados. É Satanás. Você acha que Satanás é feliz em ver um casal unido, junto, os dois juntos, indo para a igreja, ouvindo a palavra de Deus? Um casal junto, lendo a Bíblia? Um casal que cria os seus filhos, segundo a palavra? Você acha que Satanás gosta disso? Satanás quer ver a destruição desse casamento.
Ele quer ver vocês dois separados, o máximo um do outro. Não se aterrorize com os adversários, porque vai haver adversários. O mundo não aceita ver uma família tradicional feliz. Família tradicional, qualquer discurso do mundo aí, quando vem a palavra família tradicional, vai ser jocoso, vai ser contra, vai ser para fazer pouco de nós, de uma família cristã. A família cristã, tradicional, judaico-cristã, opressora, patriarcal, aí vem, né, as palavras para tentar diminuir o que é simplesmente um casal, um homem e uma mulher, lutando pela fé do Evangelho. O mundo não aceita, irmãos. O mundo não aceita isso. Ele quer ver vocês dois separados. Ele quer o divórcio. Ele quer vocês dormindo em quartos separados. Ele quer vocês lutando um contra o outro. A batalha aqui, irmãos, é contra os adversários de fora. E às vezes a gente está lutando com os de dentro. Dentro dessa batalha, a gente está com o que chama de friendly fire, né? do fogo amigo. Na nossa guerra, a gente está lutando e está atirando, às vezes, contra quem está do nosso lado. Perseverem. Nós lutamos. Não é um contra o outro. E às vezes, você vai precisar dizer para a esposa, você vai dizer para o esposo, meu amor, eu não sou seu inimigo, eu não sou sua inimiga, não estou lutando contra você não. Aí o perigo é ele ou ela dizer, né? Mas está parecendo, né? Pois então vamos reavaliar o nosso projeto. Qual é o projeto? Não, só tem um. O pastor disse que só tem um. Viver de modo digno do Evangelho. Não atire quem está do seu lado na guerra, não. Lute contra os adversários. É interessante ainda no versículo 28, nós temos, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outro de salvação, e isso da parte de Deus. Paulo está dizendo que os valores dos adversários são exatamente contrários, e é exatamente isso. Não espere que o mundo vá querer que um casal heterossexual seja o padrão, não. O mundo quer exatamente o contrário. E ele acha um absurdo qualquer pessoa que pensa o contrário disso. E daqui a pouco nós vamos sofrer por isso. Talvez já estejamos sofrendo tacitamente. Mas muito provavelmente as coisas vão piorar ainda mais em relação a essa batalha. Mas a questão é, eu estou numa batalha. Quem está numa batalha não está esperando o suco de laranja do hotel quando acorda, não. A gente tem que saber, estamos em uma guerra. Os valores são de fato invertidos. Mas o versículo 29 diz, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis o que é meu. Eu já quero encerrar, mas o que Paulo está dizendo aqui é muito interessante ele chamar, vos foi concedida a graça. Aí você pensa assim, qual foi a graça que me foi dada? Qual foi a graça que me foi dada? Sofrer por Cristo. Nesse processo de alcançar o único projeto que Deus tem para a vida de vocês, Deus deu uma graça para nós. Deus deu a graça de sofrer por Cristo. Eita, pastor, estava esperando uma graça, né? Mais assim, chamativa, confortável. Irmãos, nosso conforto já foi definido. A nossa cidadania é celestial. A gente espera o conforto, é lá.
Aqui é guerra. Aqui é guerra. Mas é como se Paulo estivesse dizendo, e Deus deu para você a graça de batalhar nessa guerra. De sofrer por Cristo. Não somente de crer nele. E ele fala, vocês têm o mesmo combate que vistes em mim. O apóstolo Paulo sofreu também. E ele está dizendo, vocês viram esse combate em mim. Alguns versículos anteriores, ele fala que ele sofreu para que os filipenses ouvissem mais do Evangelho, crescessem na graça e no conhecimento de Deus. É sofrer uns pelos outros, para que o outro cresça, para que o outro amadureça. Irmãos, a batalha da individualidade contra a mutualidade, ela existe. A gente não pode esquecer disso. E muitas vezes essa batalha é travada em sofrimento, em uma guerra. Em uma guerra. Não imaginem que vocês estão em um hotel. Nós estamos em uma guerra. O mundo quer nos ver separados, divorciados. Quer ver os nossos filhos olhando para nós sem saber para a casa de quem vai naquele final de semana. É isso que o mundo quer ver. É isso que Satanás quer enxergar. Esse é o projeto de Satanás para a nossa vida. Satanás tem um projeto para a nossa vida também. Se a gente não segue o projeto de Deus, a gente vai seguir o projeto do inimigo. Mas são coisas tão fortes, né? São fortes. Mas é o que está escrito. A batalha da individualidade contra a mutualidade é uma guerra. A gente não pode esquecer disso. Então, irmãos, temos um projeto na nossa vida como casal. Viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Esse é o único projeto. Para alcançar esse projeto como casal, nós precisamos prestar contas uns aos outros como casal e também em termos de igreja, com pessoas sábias, com seus líderes, seus pastores, para que você tenha com quem prestar contas, a quem você se abrir e olhar como a sua vida espiritual está. Nós precisamos de unidade, de lutar juntos, unidos e não separados, cada um na sua vida, cada um no seu mundo, cada um no seu projeto. E nós precisamos de perseverança. Porque nós temos muitos adversários. O inimigo quer nos ver separados, o mundo quer nos ver separados. Mas nós temos a Deus. Nós temos o Espírito, como foi falado aqui. E em Cristo nós podemos crescer juntos, irmãos. Em Cristo nós podemos ter a mutualidade, um com o outro, para alcançar o único projeto que Deus tem para a nossa vida. Viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Ah, mas eu não estou conseguindo alcançar esse projeto. Por isso que é o Evangelho. Lembre-se da graça. É hora de se arrepender. É hora de um olhar para o outro e dizer, meu amor, a gente está bem longe desse projeto aí. Mas o pastor falou da graça. Vamos olhar para a graça. Vamos olhar para o perdão. E é isso que Deus quer ver de nós. Vamos orar novamente, irmãos. Grandioso Deus, nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez e pedimos que venhamos a lutar, Senhor, essa batalha pelo Evangelho. Juntos, unidos, Senhor, como um que somos. Nos colocamos diante do Senhor porque não conseguimos sozinhos. Precisamos da Tua graça, precisamos da Tua força, do Teu Espírito. Que o Senhor nos conceda, Senhor, essa graça de viver para a Tua glória, de forma digna do Teu Evangelho. Não desistindo pelos adversários, mas lutando e perseverando, ó Deus, como casais, como casal como cada casal veio aqui, um com o outro, ó Deus, possa seguir esse único projeto que os dois têm. Nos colocamos diante de Ti pedindo em nome e por amor do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.